eu sou Edneu de Almeida e agradeço por você estar aí para ver este vídeo, que relata a bizarra saga do aparecimento do homem no universo. Escolhi este tema por despertar a curiosidade na mente dos homens. Contudo, estou ciente que estes fatos ocorreram em um período distante do tempo, que será muito difícil comprová-los. Bem, eu poderia também ter escolhido um outro assunto embasado na pesquisa científica, mas acredito que não teria o mesmo impacto, porque estes fatos que serão aqui relatados não há indícios que existiram e nem mesmo que deixaram de existir, mas todos os argumentos aqui tratados estão alicerçados na pesquisa gnóstica. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. A criação se deu em tempos distantes. O Criador ordenou aos arquitetos divinos a criação do corpo do universo, conferindo-lhes as qualidades de imortal e perenemente material. Depois, fechou todos os atributos como em uma caverna e adornou a criação de imortalidade, para que não mais voltasse à desordem primitiva. Porque quando o espírito estava privado do corpo, a matéria era caótica. Assim, ela conservou aqui embaixo um pequeno vestígio de tal desordem, na faculdade que tem a natureza de crescer e diminuir, coisas que os homens denominam de morte. A eternidade não tem ontem, nem hoje ou amanhã. Não tem tempo nem duração. É o princípio do que nunca começou e o fim do que nunca terminará. A eternidade é incognoscível, autoexistente, excelso, atemporal e incompreensível. Ela é finita, infinita e efêmera. Revela as coisas visíveis e invisíveis na mente dos homens. O tempo, no universo físico, é uma abstração mental, indomável, irreversível e sem substância, que está associada à energia sutil e absoluta do universo. O tempo e o espaço misturam-se na experiência subjetiva da mente. Produz realidades que simultaneamente deixam de existir. O tempo é o ponto de encontro casual de dois vértices na linearidade do eixo temporal, que geram dois planos reais, um relativo do futuro, o outro absoluto do passado.
A existência é o objeto da reflexão filosófica. É o espírito na existência concreta e lógica dos mistérios do universo, que realiza coisas que a nossa razão ainda não compreende. Mas para a alma, nunca existe nascimento e morte, e já que ela existe, jamais deixará de existir. Ela nunca é aniquilada quando o corpo é aniquilado, porque sobrevive na eternidade. Existe um espírito universal que graças a ele existimos, e que precisamos, acima de tudo, amar este espírito. Segundo a lenda, os venusianos desceram aos milhares na face da Terra, transmutando diversas raças para destruir todas as imperfeições que existiam, até surgirem as primeiras formas que fossem dignas para receber os atributos do espírito e, pela contínua busca da luz, conhecer a razão de si e a consciência do seu Criador. Diante da falta de entendimento, o Criador ordenou que o princípio fosse formado com a construção de um arcabouço para acolher os discretos seres, dando-lhes a chance de corrigirem as imperfeições e se redimirem das reincidências do mal. Foi assim que os arquitetos celestiais concretizaram a criação do planeta Terra, com os 3 reinos inferiores da natureza, eternizando o equilíbrio de todas as leis universais, da plasticidade do reino mineral, da inconsciência do reino vegetal, ao instinto do reino animal, até a submersão da razão dos homens na busca do seu Criador. A existência iniciou-se em tempos distantes. O Criador ordenou aos arquitetos divinos a criação do reino baixo da matéria, para a alma transmigrar aos ciclos dos planos existenciais, e assim transmutar a matéria grosseira com a sutilização das energias do pensamento criador, em discernir os limites entre o ser e o não ser.
revelando assim ao ego profano a presença dos dois eus, um a serviço do plano maior e o outro no trabalho árduo da vestimenta da matéria, que está limitada ao quadrante cósmico do tempo e do espaço, para evoluir e conquistar as glórias individualmente, segundo esforços, sabedoria, luz e merecimento. Mas para chegar até um corpo ideal que abrigasse o espírito, muitos milênios se passaram e o caminho foi longo e árduo. Muitas raças e sub-raças se formaram desde então e fracassaram. Somente a partir da terceira raça raiz é que foi possível modelar um corpo que abrigasse a alma imortal, consolidando assim o homem no berço esplêndido da terra no teatro sideral. Primeira era, raça uraniana. O primeiro ser foi criado na primeira era sob o signo da Terra. Floresceu a partir de 18 milhões de anos. É considerada como a primeira raça raiz. Mas ainda não havia luz neste tempo remoto. O planeta estava ainda imerso por um lume das descargas do éter cósmico. Os espíritos estavam atados a corpos monstruosos que projetavam-se como sombras heterogelatinosas, destituída ainda de inconsciência. Pelo que dizem as escrituras gnósticas, em milhões de anos foram sepultadas pelo caos do planeta em convulsão. Segunda era, raça hiperbórea. O ser criado sob o signo do ar, florescendo a partir de 11 milhões de anos, chamada de segunda raça raiz. Por trás da cortina das trevas que rodeava o planeta nestes tempos, a tênue luz do Sol se fez presente e brotou do solo a raça hiperbórea.
O vento soprava velozmente de um lado para o outro, ao redor dos corpos plasmáticos, purificando toda a terra do fracasso dos monstros urianos. Transformando-se nos primeiros seres de corpos gelatinosos e transparentes, que produziam múltiplas cores ao sabor do pálido sol. Contudo, isso durou poucos milênios. Logo o vento soprou mais devastador, formando barbatanas em seus corpos e condiçou a uma matéria grotesca e disforme. No apogeu do elemento ar, inundado pelos raios do sol, começou a brotar em todo o planeta os novos seres assexuados e de aspecto subhumano, revelando as novas sensações. Diante de uma vegetação de exuberante vitalidade, os terríveis movimentos sísmicos abriram sulcos na terra para formar e dar passagem aos oceanos, transformando a velha Pangeia em dois novos continentes, a Laurásia e a Gondwana, que obrigou aos novos seres lemurianos a transformar-se nos verdadeiros homens. Terceira Era, raça lemuriana. O ser criado sobre o signo do fogo nasceu a partir de 3 milhões de anos, conhecida como a terceira raça raiz. Uma densa e pesada atmosfera gerada pelo fogo das entranhas da Terra rangiu e explodiu por toda parte, destruindo todos os hiperbóreos, sepultando-os sob as águas do Oceano Ártico. Nascido da maldição da segunda raça e sob o signo do fogo, começou a nova era em ebulição. Com a separação dos sexos, a alma precipitou-se no novo corpo, fazendo com que a visão espiritual deixasse de existir. Foi nesta primeira sub-raça que os lemures venceram a raça sem mente e se estabeleceram, separando os dois reinos, o reino animal e o reino hominal. Por cima da obscura atmosfera, dois astros,
Marte e Vênus lançavam em sua conjunção a energia para sustentar as forças vitais dos lemures na febre da união com as fêmeas sem mente, para carregar o fruto da procriação. Somente durante a quinta sub-raça é que os homens, esquecendo-se dos poderes intuitivos do prazer da sensualidade, lançaram a sua semente a outras raças degeneradas, nascendo os imensos seres e os monstros lemurianos. O temor da invasão dos monstros lemurianos foi o marco para fortalecer o seu sistema encefálico e o órgão mais apurado da visão exterior, que desde a raça hiperbórea tentava se formar. Os primeiros lampejos de inteligência foram o que o salvaguardou e estabeleceu o tipo de lemuriano mais seleto, que seria o berço da sétima sub-raça mais adiantada na terra sagrada de Mu-Zamu. A raça lemuriana herdou os corpos andrógenos dos hiperbóreos e conseguiram evoluir segundo as sub-raças. Primeira sub-raça Za, herdada dos hiperbóreos. Segunda sub-raça Zaha, forme-se entre o cérebro espinhal. Terceira sub-raça Zami, transição do reino animal e o reino hominal. Quarta sub-raça Zamó, estabelece o centro de gravidade do corpo. Quinta sub-raça Zamu, estabelece o desenvolvimento da mente. Sexta sub-raça Mo-Zamu, contato íntimo do corpo astral e o físico. Sétima sub-raça Mu-Zamu, mente e sistema nervoso desenvolvido. Terra Sagrada de Mu-Zamu, nascida na Terceira Era, é considerada a sétima sub-raça, iniciando o despertar da consciência após 850 mil anos. Durante este princípio, ano após ano, os lemures, auxiliados pelos instrutores espirituais, efetuaram grandes marchas pelo planeta até conquistarem a vitória. Os machos, armados de bastões, e as fêmeas carregando suas crias e alimentos, protegiam-se em trincheiras naturais ou cavadas, cuidando dos menores e dos mais velhos, dando sentido de conservação e sociedade. Cozinhavam alimentos nos substratos vulcânicos e à noite tinha a comunicação intuitiva com o mundo espiritual de onde eles vinham. Construíram abrigos de barro vindo dos pântanos de Mu e esplêndidas cidades, com grandes monólitos deixados nos vestígios da ilha de Páscoa no Pacífico. Com uma estatura média de 2,90 metros, percorriam grandes distâncias para explorar e caçar. Guiavam-se pelo instinto e a sua dieta era estritamente vegetariana,
A caça servia apenas para retirar a pele para proteger-se da glaciação. Os lemurianos, ainda no caos, permaneceram até que lentamente as águas dos oceanos gelados foram pouco a pouco cobrindo todo o continente. Com a vinda implacável do período Mioceno e o fim do período glacial, as águas dos dois oceanos dominantes dariam albergue à raça Atlante. A quarta raça raiz floresceu a partir de 18 milhões de anos. Após milênios de glaciação, florescia ainda alguns vestígios dos lemurianos na bela terra de Musamu. Finalmente, o gelo foi vencido por novas tempestades, enquanto algumas terras emergiam, em outros locais, inundações deram fim no que havia restado da sétima sub-raça lemuriana, e poucos sobreviveram. Quarta Era, raça Atlante, o ser criado sob o signo da água. A primeira sub-raça Atlante floresceu a partir de 850 mil anos. Houve aqui um lapso de tempo para ser formado a quarta raça raiz, nascida do signo da água, e foram espalhadas pelos 4 continentes da Terra. O tormento do calor ia lentamente secando as terras do novo continente, envolvendo em espessas nuvens, despertando o germen do novo homem que havia adormecido sobre o gelo. Sob a influência de Saturno e guiados pelos líderes espirituais, seus corpos foram novamente alterados, subindo a chama do Kundalini, despertando a razão e os diversos instintos. Quarta sub-raça Atlante floresceu a partir de 220 mil anos. Embora com a vinda das águas que dominaram parte da grande ilha de Mu, logo após o cataclismo, a raça lemuriana sobreviveu ainda por um grande período, hoje restando apenas algumas ilhas no Pacífico. Nesta época, uma outra região havia se erguido, onde hoje é o Oceano Atlântico. Estendia seu território desde a Islândia, costa dos Estados Unidos e norte do Brasil, formando uma península que dava acesso às terras da Europa e Ásia.
onde as primeiras sub-raças atlantes se desenvolveram. A Terra novamente mergulhou em um período de grandes mudanças e obscuridade. Os conflitos iniciaram do embrião da raça Atlante e pelos últimos remanescentes que sobraram da sagrada ilha de Mu. Pelo que se sabe, os Atlantes não conheciam a religião. Adoravam a Deus em espírito e verdade. Tornaram-se grandes químicos e construtores. Construíram grandes obras e tinham habilidades para manipular os poderes ocultos da natureza. Eram chamados de maguns, dos quais descenderiam os grandes magos negros. Nos primeiros tempos, os Atlantes podiam ver Deus frente a frente, pela faculdade do seu terceiro olho, que tinha se desenvolvido pela glândula pineal, nos sucessivos estágios de desenvolvimento. Dividiam suas vidas em duas etapas, uma em favor das atribulações estritamente materiais e a outra durante o sono, onde a alma se projetava para fora do corpo físico, penetrando no mundo espiritual, onde ouviam os ensinamentos ministrados pelos grandes mestres, que revelaram a ciência, religião, arte e magia, que durante a sua evolução foram embriagados pelo poder e o conhecimento. Embora a missão desta raça era de penetrar no conhecimento da matéria e com a ciência realizarem grandes feitos, o orgulho e a prepotência pelas práticas nefastas criaram raízes em suas mentes, condenando-os a uma severa punição, e paulatinamente estes dons foram apagados. Cronologia dos cataclismos que a Atlântida sofreu em um período de mais de 1 milhão de anos da história. O desenvolvimento das 7 sub-raças Atlante foram marcados por 4 grandes dilúvios cataclísmicos. O primeiro deles não há registros convincentes. O segundo, porém, acredita-se que ocorreu por volta de 850 mil anos, que provocou o afundamento da maior parte setentrional da Grande Atlântida, extinguindo a maior parte desta raça. O terceiro ocorreu por volta de 220 mil anos, dividindo a Atlântida em 2 continentes, chamados de Ruda e Dáiada, vindo a tornar-se o grande baluarte de desenvolvimento desta raça. O quarto e último cataclismo ocorreu há cerca de 87 mil anos
que afundou completamente, deixando como resto uma planície sobre a montanha de Ruda, chamado de Ilha de Poseidon, segundo registros deixados no Timeu. Segundo a antropogênese gnóstica, a raça Atlante desenvolveu o corpo, a mente e os sentidos mais apurados e dominou a Terra até o ano de 23.927 a.C. A primeira sub-raça Hamahal surgiu há 3 milhões de anos em uma parte da Lemúria, hoje a atual Gana. Tinha de 3 a 3,5 metros de altura, que deu origem às raças negras, que mais tarde se tornariam escravos dos Atlantes. A segunda sub-raça, Tivalis, surgiram e se espalharam para o centro e norte da Atlântida. Eram robustos e de cor vermelho acastanhada, menos altos que os Romohal. A terceira sub-raça, Tolteca, surgiram com sabedoria transcendental no sul do México. Eram cientistas e artistas. A quarta sub-raça turaniana, com feições mais humanas, governaram a Atlântida por milênios, com uma estatura em torno de 2,5 metros. Organizou o mais poderoso império de todos os povos atlantes. Desenvolveu com pele branca as raças Semita e Acácia, com a pele amarela a raça Mongol. A quinta sub-raça Semita surgiu nas atuais Escócia e Irlanda. Os judeus seriam seus últimos descendentes. A sexta sub-raça Acácia surgiu da atual Sardenha, invadindo a Atlântida com os semitas. Seus descendentes foram os etruscos e os fenícios, que originaram a quinta raça raiz ariana. A sete sub-raça mongol, descendentes de turanianos, surgiram na Tartária. Foi a única sub-raça atlante a jamais ter contato com seu continente materno. Seus descendentes, misturados com outras sub-raças, povoaram o Extremo Oriente, originando os chineses e japoneses, e alguns indígenas da América do Norte. As duas raças que precederam a dinastia ariana correspondem aos lemures e aos atlantes, que foram as primeiras raças a alcançarem um elevado nível de conhecimento intelectual, consolidando o desenvolvimento da vontade, das artes e da imaginação, edificando esplêndidas cidades que, em um lapso perdido no tempo, foi sepultada sem deixar vestígios.
Os astecas dizem que os homens da primeira raça foram gigantes andrógenos de cor negra e civilizados, que tinham o poder de crescer ou diminuir como o da raça ária. A quarta raça esteve sob regência dos Atlantes e era governada pelo deus asteca Atonatiu. Para que se entenda, em cada período da Terra, a vida evolui em 7 estágios ou raças sucessivas. Em cada estágio, 7 sub-raças é formada para um nível de consciência e energia da vida em evolução. A raça ariana é nórdica e evoluiu das primeiras dinastias divinas, criadas com a estirpe sagrada que sobreviveu a cerca de 800.000 anos, cujo passo definitivo foi por volta de 150.000 anos, pela seleção de alguns semitas mesclada com os sobreviventes da última raça Atlante. As tribos pré-colombianas da América, os chineses, os assírios e os egípcios são os seus descendentes a saber. Primeira sub-raça ariana, ário-hindu. Floresceu na Ásia Central, dos reinos desaparecidos, cujas ruínas ainda existem no Himalaia, China e Tibete. Foram poderosas civilizações espiritualizadas. Conhecida como hindu, indo-egípcia ou indo-ariana, considerada ainda primitivas por mais de 700.000 anos. Estes povos eram dotados de um sentimento de unidade e respeito, sabiam ler e escrever. Segunda sub-raça ariana, ário-semítica, desenvolveu-se na terra sagrada dos Vedas, ao sul da Ásia, entre a Índia e o Velho Indostão. Criaram culturas esotéricas de valor estimado. Instalou a sua dinastia ao sul da Arábia, migrando para o delta do Nilo, onde foi escravizada pelo faraó. Voltando a migrar para a Palestina, conhecido hoje como povo judeu, governada pelo rei Iquisos em 1674 a.C., estendeu seus domínios por quase toda a África. Após séculos de guerras, se tornou despovoado, mas seus ritos e ensinamentos existem até hoje. Terceira sub-raça ariana, ário-iraniana. Criou-se nesta sub-raça poderosas civilizações como os da Caldeia, Babilônia e Egito. Receberam em 29.700 a.C. a religião do fogo, transformada no zoroatrismo, onde foi o cenário de grande desenvolvimento e riqueza. Conquistaram a Pérsia e a Mesopotâmia, até dominar toda a Ásia Ocidental. Seu império durou até cerca de 2.200 anos antes de Cristo, mantendo um alto nível de civilização com mais de 1 milhão de habitantes. Quarta sub-raça ariana, ário-céltica.
fundada pela deusa Pala Atenas, desenvolveu-se na Grécia, Roma, Itália e Atenas. Antes da sua degeneração, juntou a antiga crença divina dos Atlantes e dos Celtas com a nova religião dos Vedas, unindo-se para florescer as primeiras nascentes da raça ária. Quinta sub-raça ariana, ário-teutônica. Nasceu do seio anglo-saxônico, migrou para Cracóvia, na Polônia, deu origem aos lituanos, prussianos e a uma terceira raça, a atual raça germânica. Da estirpe desta raça surgiu um jovem sacerdote com o nome de Rama, que preservou alguns conhecimentos de uma civilização mais adiantada, que entraram em conflito contra os decadentes atlantes, reinando até cerca de 3.900 a.C. Pacificou também o Império Tolteca. Sexta sub-raça ariana, ário-americana. Esta sub-raça já começou a ser formada na América desde o século passado, preparando o planeta para acolher os novos seres da sétima sub-raça, para a nova consciência da luz, que será o fruto do resultado da miscigenação do sangue das diversas raças hoje existentes, integrando o intelecto na consciência universal. Pelo menos o que sabemos hoje, esta é a meta da fraternidade oculta, converter todo o planeta num crisol de fundição para a futura raça Coradi, sexta raça raiz, que virá após o cataclismo e sepultará a raça ariana, quando o planeta novamente será transformado sobre a lei kármica planetária. Após um período de repouso, o planeta voltará a brilhar, delineando ainda os últimos vestígios dos corpos arianos, que sobreviverão no crepúsculo da noite cósmica. O hálito da morte percorrerá o mais afável sentimento daqueles que receberam o corpo vital e transgrediu suas leis. Alguns se sentirão como fantasmas em novas vestimentas. Outros ainda recordarão os ensinamentos das raças que nasceram, viveram e desapareceram. Esta nova raça de luz se desenvolve em um mundo etérico e mental pela luz das mônadas divinas, animando a humanidade a buscarem novos valores pelo amor, para receberem pelos 7 centros de energias ligadas às 7 hierarquias cósmicas. No passado, alguns conseguiram chegar lá, como Numo, Juno, Antúlio, Krishna, Buda e Jesus, e os grandes emissários do Cristo planetário como Rama, Forrai, Zoroastro, Hermes e Orfeu. Mas a maioria, porém, não lutou pelo seu divino ser e submergiu aos prazeres mundanos, convertendo-se em demônios que involucionaram o planeta. Mas o novo tempo já está edificado. A semente do passado já foi lançada pelos descendentes dos gigantes antediluvianos,
e ocultada pela vontade do Criador, o atributo da consciência migrará para o novo estágio mental e decidirá a separação do sutil e do espesso, do bem e do mal, que serão recebidos pela carruagem de fogo que segue o seu curso pelas leis universais, que vem para restaurar a chama dos bons e recolher a obscuridade dos maus, formando assim a 7ª sub-raça. Os novos cânticos regorgizam, alertando toda a humanidade pelos dias de luz que virão. Embora ao contrário das construções ideológicas que fermentam as teorias mais recentes sobre o universo, Beck-Hollis, táquions, física quântica, etc., são os recursos que a ciência tem para explicar as origens do universo. Tentarei explicar neste vídeo coisas que a matemática e a lógica ainda não compreendem. Nos encontramos em um grande momento histórico, mais ou menos da mesma forma que um dia acreditava-se que um trovão era a expressão de um Deus bravo e descontente, ou ainda das teorias do século XIX que o homem jamais poderia voar. Pois é, como hoje podemos dizer que não pode haver nada mais rápido que a luz, pela relatividade de Einstein? Será mesmo? Bom, de repente é bem provável que exista uma partícula no universo que viaja mais rápido que a luz. E se ela existe, com certeza a matemática e a ciência um dia revelará, coisa que nem Einstein pôde prever em seus brilhantes cálculos. Mas recuando um pouco mais no tempo, vamos ver o que os filósofos antigos disseram. Os sábios antigos acreditavam que a existência era formada pelos 4 elementos fundamentais da matéria: o fogo, a terra, a água e o ar, e que estariam ligadas com laços extremamente sutis, dos quais formariam o princípio vital. A Terra teria igualmente 2 partes essenciais, sendo uma inferior, fixa, terrena, imóvel e material, e uma outra superior, rarefeita, móvel, volátil e espiritual. O fogo, por exemplo, é uma energia visível e invisível, discernível e indiscernível. É uma flama etérea de natureza espiritual que se manifesta através de uma flama intocável material. A água consiste em um bálsamo denso da vida, numa essência potencial de natureza fluídica e visível. O ar é de natureza dupla, volátil e invisível, que compõe a atmosfera tangível essencial à natureza da vida.
os minerais, as plantas, os animais e os homens vivem neste composto dentro dos 4 elementos em grandes combinações. Como a natureza visível é habitada por um infinito número de criaturas, a contraparte invisível e espiritual também é habitada por uma hoste de seres peculiares, dos quais deu-se o nome de espíritos da natureza. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. Paracelso, no século XVI, dividiu-os em 4 principais grupos distintos, chamados de gnomos, ondinas, silfos e salamandras. Estas criaturas habitam o seu próprio mundo, invisíveis para nós, porque os sentidos subdesenvolvidos do homem, que foram bloqueados desde a raça atlante lemuriana, são incapazes de sentir além das limitações dos elementos mais densos da matéria. Embora cada modelo estudado seja pelo lado dos cientistas ou dos filósofos antigos, todos eles nos propõem a ideia de que a existência humana nada mais é do que energias transmutáveis na experiência individual. Entretanto, estas linhas de pensamentos permitem compreender como 2 investigações possam encontrar resultados semelhantes. Esta aparente contradição gera críticas entre os 2 lados, seja pela crença através da meditação mística ou pela análise da pesquisa científica. Mas, seja quais forem as doutrinas religiosas fundadas que orgulham-se de ser dona da verdade, deve-se saber também que tais conhecimentos têm limites bem estreitos neste mundo físico. Cada ser neste globo exerce um papel no grande cenário cósmico e nasceu em um meio onde possa desenvolver a inteligência, que é colocada como uma ferramenta de evolução, mas nunca é indicado o uso que fará dela. Para que se entenda, uma enxada, por exemplo, dada a um jardineiro habilidoso, nunca indica onde nem o que ele deve cavar. Toda colheita só será promissora na forma de se cavar e naquilo que se cultivar. Agora, um grande momento está próximo. O tempo carrega os acontecimentos que o homem palmilha na busca da sua verdade, reverenciando as forças superiores, inteligíveis, que estão formigando em sua consciência para a descoberta dos seus mistérios.
E não se trata mais de indícios ou números baseados em palavras. Muitos antropólogos materialistas investigam e elaboram hipóteses sobre a evolução e a origem do homem no mundo. E a investigação gnóstica não abre mão dos seus princípios inteligentes por entender que possui faculdades especiais e que não pode existir uma máquina orgânica sem um engenheiro e um construtor. E acredita que em breve a tela da memória televidente estará presente e perceptível na sexta sub-raça ariana. E quando este dia chegar, a ciência materialista será despida diante de novas realidades e muitos princípios acadêmicos serão novamente refletidos e recusados pelos homens verdadeiramente sábios. Os que rirem a respeito desta nova era estarão inconformados por algo que a sua mente involutiva ainda desconhece. Talvez a tórrida fase primordial do Big Bang tenha deixado resíduos que se espalharam pelo espaço e os astrônomos estão convencidos de que nele contém muita matéria sobre forma ainda desconhecidas. Cristo disse um dia: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultados essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as ter revelado aos simples e aos pequenos. Nesta frase, Jesus dá graças ao Criador por ter revelado estas coisas aos homens mais simples e ter ocultado aos homens mais sábios e profanos da nossa era, por serem mais aptos a compreendê-las. Por entender que os humildes se humilham diante dele e não creem em ser superiores. E ocultou aos sábios que, envaidecido pelo orgulho da sua ciência, creem-se ser superiores e tratam Deus de igual para igual, quando ainda não o negam. Por isso Deus concedeu-lhe a ciência para procurar os segredos da terra e revelou os segredos dos céus aos mais simples e humildes que se inclinam diante dele. A luz de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele derrama sua luz com abundância por toda parte. Cegos são aqueles que não a enxergam. Deus não quer abrir os olhos à força, uma vez que para alguns é melhor mantê-los fechados. Mas queira você sim ou não, haverá um novo tempo, mais cedo ou mais tarde, que as angústias das trevas fará reconhecê-lo como soberano e imutável, que curará a visão obscurecida pela catarata do orgulho. Afinal, de que adianta mostrar a luz para um cego? Deus só dá água àquele que tem sede, e que tem sede sempre procura uma fonte. Bem, apesar dos avanços tecnológicos, estão longe de conhecer os mistérios de Deus e do nosso universo. Não há lógica em dizer que nada havia antes dele, ou onde é o seu limite. Isto é, se é que há limite. Mas com certeza haverá sempre algo mais para um homem descobrir, pode ter certeza. Se nada havia, como tudo começou? Esta é a grande pergunta e chave de tudo. Onde e como
tudo teve início e quando tudo terá fim. Isto ninguém poderá responder, mas seja como for, nada impede de tentar buscar, tanto pela física ou pela gnose, uma resposta para tantos mistérios. A ideia da simultaneidade de vários universos seria mais uma invenção fantástica da ciência? Parece que os grandes sábios da Terra continuam na busca destas respostas pelos complicados cálculos matemáticos que criam novas teorias que naturalmente devem ser levadas a sério. Isso é que faz a evolução humana avançar, independente de fazer o bem ou o mal no uso destes novos conhecimentos. Responder intrincadas questões como gravidade, órbitas planetárias, universos multidimensionais e como o homem chegou até aqui, estão ainda no embrião da física teórica. Mas sabemos que o nosso planeta não é apenas uma insignificante ilhota dentro deste imenso universo apenas por acaso. E já que ele existe, deve haver um propósito bem maior do que a nossa medíocre existência possa supor. Muito embora, em um tempo no passado, acreditava-se que a Terra era o centro de tudo e da criação pelas feridas deixadas por Ptolomeu. Hoje, a ciência tenta provar a existência de vários universos. Se o nosso universo fosse o único existente e somente material, como poderíamos dominar as leis dos quadrantes da física quântica? Quem sabe, no futuro, até o final da 7ª sub-raça ariana, não seja permitido navegar fisicamente sem esforço pelos vórtices multidimensionais e explorar astros e planetas em outros universos paralelos, e finalmente compreender a natureza e o segredo da vida, que responderia a muitas questões e mais motivos para se acreditar em Deus. A nova era de luz. A proposta definida pelos místicos diz que a Terra está em um momento de mudança que alterou o relógio terrestre com a entrada do sistema solar no cinturão de fótons de Alcione, celebrando a passagem da obscuridade da 5ª sub-raça ária para a Era da Luz, que reinará daqui para frente na 6ª sub-raça ariana. A aceleração do tempo comprime o espaço-tempo, alterando a mente dos homens aos novos níveis de percepção e consciência, incompreensíveis para a maioria dos seres humanos. Hoje, mais de 25 milhões de pessoas em todo o planeta reúnem-se visando influenciar o campo áurico do inconsciente coletivo da humanidade, alertando a nova realidade física que virá. Estes efeitos já são vistos na transmutação de crenças e padrões de pensamentos limitadores pregados por antigas religiões. Talvez por isso as profecias chamem-na de Era da Luz. Este fluxo de luz energética transformadora do conhecimento, que é tão antigo e foi perdido desde a raça Atlante, será a mudança para os novos conceitos das 4 colunas primordiais do conhecimento humano: a ciência, a filosofia, a arte e o misticismo. A nova ciência continuará na investigação e comprovação dos fatos, vasculhando as entranhas da Terra com os novos conceitos metafísicos.
A nova filosofia continuará propondo os dois caminhos da vida de ser ou não ser, e facilitará as descobertas de novas verdades que estão escondidas na natureza da alma e desvendarão os mistérios da vida e da pós-morte. O misticismo regerão os novos conceitos mentais no encontro com a luz de Deus interior, maior capacidade de desdobramento aos novos vórtices dimensionais, intuição, clarividência e manipulação dos elementais da natureza, que os auxiliará a dominar as capacidades natas do amor incondicional e renunciar à vida presa aos medos, dores, rancores, angústias e ressentimentos. Revelará o verdadeiro caminho do grande ser que está escondido em cada alma, a união com o divino que há dentro de cada um, o ser real que pode conversar com os anjos e absorver a sua luz e manter a pureza da alma com conhecimento e sabedoria, e entender o propósito de tudo que há no universo, o que nos rodeia e o que nos interessa conhecer. As artes expressará a alma do artista neste novo tempo, daquilo que leva em seu amor interior e transmitirá como um bálsamo as novas emoções. Registrará com sabedoria e predestinação os ensinamentos ocultos da alma pelas obras de arte, mostrando a evolução espiritual como as diversas culturas que nasceram, viveram, pereceram e deixaram para a posteridade suas obras carregadas com profundos significados iniciáticos. Muito obrigado.